Saudações a todos. Hoje vamos ver como identificar o apêndice na tomografia computadorizada do abdômen. Fígado, rim direito, mesma sequência que nós sempre usamos, cólon ascendente. Vamos acompanhando o colo ascendente. Duas estruturas se conectam ao colo ascendente, o ilho terminal e o apêndice. As posições são muito variáveis. Veja ali uma estrutura conectada ao colo, ao seco, é o ilho terminal. Aqui o seco. Continuando mais inferiormente no seco, veja uma estrutura saindo do seco. Faz essa curva, é tubular, se aprofunda na pelve e termina em fundo cego. Retrogradamente, veja a sua origem no seco, portanto é o apêndice. Fígado, rim direito, cólon ascendente. Acompanhamos o colo, procuramos as duas estruturas que se conectam ao colo. Uma saindo ali, vamos acompanhá-la. É uma alça que se continua com as outras alças, portanto o ilho terminal. Retrogradamente, sempre conferimos. Entrou no seco, ilho terminal. A próxima estrutura a sair do seco deve ser o apêndice. Vamos procurá-la. Descemos nos cortes, veja uma estrutura tubular contendo bolhas de gás saindo do seco. Vamos acompanhá-la. Terminou em fundo cego. Então, uma estrutura tubular que termina em fundo cego e conectada ao seco é o apêndice vermiforme. No corte coronal, vemos o cólon, vemos o ilho terminal, veja o ilho terminal entrando no seco e se continua com as outras alças do ilho. E a outra estrutura que vai se conectar ao seco deve ser o apêndice. Vamos procurá-la, ali está o seco, veja a saída do apêndice, vamos acompanhá-lo, faz essa curvatura e termina em fundo cego. Então, a estrutura tubular que termina em fundo cego, conectada ao apêndice, é o apêndice. Novamente, a mesma dinâmica, cólon ascendente. Vamos acompanhá-lo, uma estrutura conectada a ele, vamos acompanhar, é o ilho terminal, veja uma alça, se continua com outras alças do intestino delgado, retrogradamente vamos acompanhá-la para ter certeza que é o ilho terminal. Chegou no seco, agora vamos procurar outra estrutura que sai do seco, que esteja conectada a ele. Ali saindo uma estrutura tubular, algumas áreas contendo gás, faz essa curvatura, vamos acompanhá-la. Se dirige na profundidade da pelve, termina-se ali junto à alça em fundo cego. Acompanhando retrogradamente a sua conexão com o seco, portanto o apêndice. Fígado, rim direito, cólon ascendente. Vamos acompanhando o cólon. Uma estrutura tubular saindo do colo, uma alça conectada ao colo, né, ao seco. Vamos acompanhar. É uma alça, conecta-se com outras alças ali, então é o ilho terminal. Acompanhamos retrogradamente a sua entrada no seco e vamos procurar outra estrutura que esteja conectada ao seco. Está ali a saída, uma estrutura tubular com áreas de gás no seu interior e que na região retrocecal termina em fundo cego. Então aí está um apêndice retrocecal. Está atrás do seco. Quando ele inflama é perigoso. Veja este caso. Identificamos novamente o colo.
Vamos acompanhar a alça entrando no colo, vamos acompanhá-la, é o ilho terminal, né? Ela se continua com outras alças. Retrogradamente, veja a entrada do ilho terminal aí no seco. E vamos procurar outra estrutura que esteja conectada ao seco. Acompanhamos o seco até o seu final e ela se continua com uma pequena estrutura tubular ali na ponta da seta, que continua no fundo do seco. Contém uma pequena quantidade de ar no seu interior, se aprofunda na pelve e termina em fundo cego. Vamos acompanhá-la retrogradamente até a sua origem no seco. Fígado, rim direito, cólon. Vamos descendo, acompanhando o cólon. Uma alça conectada ao seco, vamos acompanhá-la para ter certeza, é o ilho terminal. Retrogradamente, ela entrando no seco. Duas estruturas saindo do seco. Essa é um divertículo do seco e essa outra é o apêndice vermiforme. Veja como ele se continua. Termina em fundo cego. Divertículos do seco não são tão raros quanto a gente imagina. Fígado, rim direito, cólon descendente. Ascendente, aliás. Cólon, uma alça conectada ao seco, vamos acompanhá-la. Ela se prolonga, é o ilho terminal. Vamos acompanhá-la retrogradamente para ter certeza que é o ilho terminal. Ela deve entrar no seco. Entrou no seco, vamos procurar a outra estrutura conectada ao ilho terminal, ao seco, aliás. Vamos acompanhando ali. No finalzinho do seco tem uma pequena estrutura tubular contendo ar. Às vezes pode não conter ar. E acompanhando, ela terminou em fundo cego ali. Portanto, estrutura tubular que termina em fundo cego conectada ao seco é o apêndice vermiforme. Vamos acompanhando retrogradamente e a sua conexão com o seco. Mais um caso, a mesma dinâmica, cólon ascendente. Vamos acompanhar a entrada do ilho terminal. Veja que há vários divertículos de seco, nesse caso. Ali um linfonodo calcificado, ilho terminal, observe alguns divertículos de seco. E agora vamos procurar, olha lá a saída do apêndice. Vamos acompanhá-lo. Esse contém ar no seu interior. Todos esses casos apresentados até agora são apêndices normais. Vamos acompanhando. Terminou em fundo cego. Então a estrutura tubular que termina em fundo cego conectada ao seco é o apêndice. Todos esses são apêndices normais. Vai ter apenas um caso de apêndice alterado. Veja este caso. Fígado, rim direito, cólon ascendente, acompanhando o cólon ascendente, uma alça conectada ao seco. Vamos acompanhar para saber se é o ilho terminal. É o ilho terminal, ela se continua com outras alças. Vamos procurar outra conexão, outra alça que esteja conectada ao seco. Veja ali uma pequena alça, estrutura tubular conectada ao seco com uma densidade no seu interior. Então é o apêndice contendo um apendiculito. Esse caso era um caso de apendicite aguda. E aqui
a situação, numa fase de excretura, né, o rim está excretando contraste, por isso que está branco ali no rim no ureter. Uma paciente magra. Paciente magra é muito difícil, porque a gente não consegue achar as estruturas, as alças, porque tem pouca gordura. Pouca gordura intraabdominal dificulta muito o exame. Então, no magro, o exame melhor seria o ultrassom. Procuramos aqui mostrar exatamente como procedemos para identificar o apêndice vermiforme na tomografia computadorizada do abdômen. Nem sempre conseguimos identificar o apêndice normal e nem sempre conseguimos identificar o apêndice patológico. O contraste oral, retal e venoso, a maioria das vezes não é necessário. Algumas vezes, em caso de dúvida, podemos fazer o contraste retal para preencher o seco, ou o contraste oral e esperar chegar ao seco, ou o contraste venoso para ver se tem captação na área do apêndice, sugerindo uma apendicite. Algumas vezes podemos fazer o exame em decúbito ventral ou decúbito lateral, mas são exceções. O importante é lembrar também que pacientes obesos que tenham muita gordura intraabdominal facilita a identificação do apêndice. Por outro lado, pacientes magros com pouca gordura intraabdominal, as alças ficam muito próximas uma das outras e temos dificuldade em identificar o ilho terminal e o apêndice. Portanto, em pacientes magros, o ideal seria fazer um ultrassom.